Bem-vindos a mais um episódio das sagas das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dix, sou fundador da Feutech e hoje eu estou aqui nessa armazenagem, aqui nesse storage, aqui nos Estados Unidos para mostrar para vocês um carro que eu comprei, mas eu já vou alertar, não é meu, tá? Eu comprei para um amigo. Se vocês acreditam ou não, vocês vão descobrir ao longo do episódio. Mas olha o que temos aqui, ó. Um Corvette C4 1995 ou 1994, que é, na minha opinião, a compra perfeita para se fazer aqui nos Estados Unidos. E vocês vão entender hoje por quê. Eu vou mostrar para vocês quão barato dá para comprar um carro desse aqui para mandar para o Brasil. Só que esse aqui tem uma história mais legal ainda, é o seguinte: esse carro ele vai fazer com a gente a caravana de Atlanta até Las Vegas. Ele vai dirigindo, esse meu amigo que comprou, depois eu conto quem é, vai dirigindo esse Corvette aqui de Atlanta até Las Vegas com a gente, vai para o SEMA Show e depois esse carro vai para o Brasil e vai fazer a caravana no Brasil lá para o Feutech Show 2027, que é 21 de janeiro de 2027. Então esse carro vai fazer as duas caravanas assim, aí nos Estados Unidos e no Brasil. Sim. E aí, Dudu, tu gostou do C4? Sim. Tá. Mas para isso, ó, bota na TV aí, ó, chama a família aí, chama os filhos aí, vamos olhar esse episódio, porque esse episódio vai estar muito legal. Prepara o chimarrão aí, o pão de queijo, que esse tá top. Mas eu vou aproveitar para mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui eu não vou mostrar muito no episódio. Mas olha o que a gente tem aqui também, ó. Outra Mercedes SL 600. Dessas aqui, ó, por causa daquela lá, ó. Já vendemos alguma Mercedes SL 600 no mundo, né? Ou já compramos aí, tem várias indo para o Brasil. Essa aqui particularmente é do grande amigo nosso aí, o Aristeu, que corre de ProMode, né, na equipe MRB. Quer ver? Eu tenho a chave aqui. Eu acho que é a mesma coisa, né? É muito parecido, só que essa aqui é o seguinte, ela tem interior preto. Sim. É diferente da... Ó. Acho que eu tenho que tirar a chave. Não, Sim. espera aí. Tem que tirar Não, acho que tem que assim. segurar. Não é. Ah, é segurar. Aí, ó, abre aí. Ah, tem interior preto. Interior preto, ó, tá vendo? E esses carros aqui estão subindo de valor, né? Não é só culpa nossa, na verdade é a gente que identificou que é um motor muito legal, muito poderoso e o mesmo dos Paganis Honda, só que é uma pele de cordeiro, né? Porque é um sedã, ou não é um sedã, é um conversível, é um conversível com capota rígida, ó. Então ele é um Roadster, que nem esse aqui, ó. Às vezes vocês não se lembram, mas a minha, eu normalmente ando sem a capota rígida porque eu gosto de abrir o conversível de vez em quando, né? Mas essa aqui tá com a capota rígida, tá tudo pronto. Vamos lá. Essa aqui, ó, vai ganhar rodas igual a minha, vai fazer exatamente não digo um clone da minha porque ela é diferente, né? Mas vai ganhar as rodas igual a minha, ele já encomendou da Pure Wheels, exatamente a mesma roda. Vai ganhar uma FT700 também, o mesmo chicote. E vai ganhar um escapamento também que eles vão fazer no Brasil quando chegar lá, esse carro. Então vai ser um projetinho aí, AFD, exatamente como essa aqui, ó. E aí dá pra... Vou mostrar as rodas aqui rapidinho, ó. Ó, essa é a diferença, ó. Aqui bota a capota... Essa aqui é a capota de lona, digamos assim, e vem... Quando tu deixa ela fechada, tu pode vir com a capota rígida por cima. Mas, ó, a diferença das rodas, ó. Sim. E a altura, né? E aquela lá já tem suspensão. A tua tá com a suspensão feita, né? Aquela também já tem. Já tem a suspensão Eles já trocaram a suspensão, porque aquela suspensão hidráulica já deu problema, os caras trocaram. Mas agora vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar a Corvette e eu e o Dudu vamos dar uma andada. O Dudu, o sonho dele é ter uma... Qual que é a Corvette que tu quer? Todos. Não, todos não, tudo bem. Brincando. Sim, mas não, tu quer uma C6, né? Sim. Tá. Mas aí nós vamos andar hoje com a C4 pra ver a diferença. Eu brinquei pra ele, a gente podia ter a gente já tem a C8, vamos talvez ter uma C6, uma C4 C7. e uma C2 de repente. A gente E a faz a... C7. E a C7 Eu vou também? pegar a C7. Vai pegar a pra C7? nós. Então tá, então nós temos que fechar a coleção das Corvettes. Sim. Mas nós vamos pegar essa Corvette agora e vamos fazer o seguinte, ó. Vamos lá no Felipe Andrés, porque o Felipe vai nos ajudar. O Felipe que fez
né, toda a mão da compra do carro, vou mostrar um pouco desse detalhe aí, mas vocês vão entender quão esse carro hoje é uma boa compra para fazer aqui nos Estados Unidos, seja para deixar aqui ou para mandar para o Brasil. É inacreditável a oportunidade que esse carro virou agora, esse C4. Então vamos pegar esse carro aí, a gente comprou ele e botou na garagem aqui literalmente, e agora a gente vai levar lá no Felipe para olhar nos detalhes como é que ele está, entender o que tem que fazer, quais são as manutenções, upgrades, ver como é que está o estado, vamos trocar o óleo dele. Antes disso, inclusive, a gente vai ter que passar numa AutoZone para comprar o óleo para ele, e aí vamos lá para casa do Felipe. E aí se precisar mais alguma coisa, a gente compra no caminho também. Fizemos a primeira andada no Corvette. Como é que tá o seu Felipe? Tudo bem com o senhor? Bom, tranquilo, mão suja aí. Tava envolvido, né? aí. Sempre envolvido. aí, que calor, ó, tá 32 graus fora aqui. Eu acho que tá mais, hein? E uma sensação de uns 40, 50, assim. Mas viemos hoje aqui no Felipe, né? Na verdade tem que atualizar a garagem do Fordeiro Raiz, né? Já teve uns 2 episódios aqui, né? É, por aí. E sempre tem carro novo aqui, né? O cara chega aqui e o pátio tá cada vez mais bonito aí, ó. Sempre novidades. Só fica chato, né? Mas calma que depois a gente vai olhar essas caminhonetes, porque esse cara aqui agora é o seguinte, ele se transformou nos últimos anos no mago aí das exportações para o Brasil, tá mandando carro para lá, garimpando os carros aí da NASA aqui nos Estados Unidos, né? Estamos conseguindo achar umas coisas bem legais aí, bem diferente. Viu todo aquele tempo no Facebook Marketplace lá catando carro, um dia se paga, né? Um dia se paga. Mas não adianta só... Eu digo, quer conhecer o cara, olha o Facebook Marketplace do cara, tá? Porque o algoritmo sabe mais de ti do que digamos, tu mesmo, né? Então, depois a gente vai fazer uma inspeção de Facebook Marketplace aí, né, viu, Diego? Vamos ver o que tá aparecendo no teu, é meio preocupante aí. Parece aquilo ali, ó. Só correteira. Mas beleza, vamos fazer o seguinte, o que é a ideia hoje, né? Esse carro aqui, então, ele é de um amigo, né? Até só vou esclarecer um detalhe. Esse amigo não pode ter o seu nome revelado ainda nesse episódio, porque ele está em negociações matrimoniais lá para como é que ele vai falar isso em casa. Então, a história, na verdade, desse carro aqui é o seguinte, eu estava na última Copa FT BR Sport Arrancada, no Brasil ali, foi no dia 12 de junho, casualmente, no Dia dos Namorados, e esse amigo estava lá e ele teve começamos a conversar sobre a caravana nos Estados Unidos, a caravana no Brasil, e ano passado ele perdeu a caravana no Brasil, não tinha carro pronto, não tinha nada, e aí ele disse assim pra mim, esse foi o erro dele, cara, meu sonho era fazer a caravana com vocês nos Estados Unidos lá, isso ia ser muito legal. E aí, entre essa frase, mais ou menos, e esse carro aqui ter sido encontrado e, digamos assim, verbalmente comprado, foi mais ou menos uns 7 minutos e meio, mais ou menos. Porque aí, basicamente, quando ele me disse isso, eu falei assim, cara, tem uma ideia pra ti, ó. Compra um carro nos Estados Unidos, né? Faz a caravana, né? Compra o carro antes, a gente deixa guardado lá, não tem problema. Temos pátio, temos lugar para guardar, isso aí é o de menos. Faz a caravana com a gente nos Estados Unidos, do SEMA, né? Que vai ser inclusive dia 28 de outubro, quarta-feira, vamos sair da manhã da Fueltech USA e vamos viajando até no dia 30 de outubro, sexta de noite, e temos mais um dia de folga ali, porque no domingo tem que os carros entrar para o SEMA, os carros vão estar expostos. E esse ano vai ser forte, viu? E aí, da história de fazer a caravana do SEMA, eu disse assim, compra o carro, faz a caravana do SEMA, depois que acabou a caravana do SEMA, manda o carro para o Brasil, né? Hoje, quanto tempo está demorando para chegar um carro no Brasil, assim?
Entre começar o processo todo e chegar lá no porto de 80 a 90 dias. Tá, então, mas assim, se começar o processo antes, já... Se começar esse processo agora, a hora que for embarcar... Dá para agendar o embarque, né? Sim, o transporte marítimo é média de 25 dias. Mas aí, vamos dizer assim, que se o SEMA é a primeira semana de novembro, dá para embarcar na segunda semana de novembro, chegaria quando no Brasil, liberado? Primeira semana de dezembro. Ah, então tá, então é só... Antes do Natal tá na mão do cara. Sim, então antes do Natal tá na mão e ainda tem um mês para preparar para a caravana no Brasil, que vai ser de São Paulo, 21 de janeiro de 2027, que vai ser a caravana saindo de São Paulo, vai até Curitiba no primeiro dia, no dia 21, aí 22 viajamos de Curitiba até Nova Santa Rita, lá no Autódromo Feutec Velopark, porque no dia 23 de janeiro de 2027 vai ser o Feutec Show, que é a segunda edição, digamos assim, da reinauguração do autódromo. Então é o seguinte, o plano está perfeito. Aí a parte fácil foi pega o marketplace. Eu disse, depois a gente fala no vídeo mais algumas opções de carros que eu acho que é bacana, mas o primeiro que eu falei é um Corvette C4. Ele falou, cara, meu sonho foi ter um C4. Aí foi o segundo erro dele. Aí quando a gente foi rolando assim, esse aqui no meu algoritmo apareceu em segundo já assim. E a gente olhou, tava assim, acho que era 14, 15 mil dólares, 13 mil, uma coisa assim. Cara, literalmente eu olhei as fotos assim e falei, cara, nem tem que olhar muito. O preço nesse carro aí, tipo assim, se tiver umas coisinhas para fazer, tudo é barato, dá um jeito. Não é assim, não é um carro que... E no Brasil é um carro que vende a mais de 300 mil reais, né? Hoje em dia... Acho que 300 pila esse carro lá. 300 mil lá, né? E bom, e aí obviamente comprando direto, importando, fazendo as coisas, sai menos que isso, né? Então ele, na verdade ele vai conseguir chegar com o carro lá abaixo do preço que vale esse carro no preço de mercado e ainda fez 2 caravanas muito legal. E aí mandamos, aí a ideia eu dou, né? Mas para quem tem que fazer o negócio é com o Felipe aqui, né? Aí te mandei uma mensagem, ó, o que tu acha desse carro? E casualmente tinha dito que esse carro... Eu tinha procurado para um cliente do Brasil que tinha me pedido um C4. Exatamente. E ele só não comprou porque era automático. Sim, o cara queria um manual, né? Mas foi na mesma semana, eu tinha até conversado com o cara já. Já tinha conversado com o cara? Já. Aí eu falei, cara, pode comprar. Aí tu comprou, acertou lá, né, com vamos dizer assim, o dono que está oculto até o momento. E aí pegamos o carro e aí hoje a gente pegou um domingo aqui para dar uma olhada assim, porque aí o que é a jogada agora? Como tem aí uns meses antes da caravana, esse carro vai ficar guardado aqui na Geórgia com a gente, mas vamos dar uma avaliada para ver o que tem realmente para fazer o carro, né? Isso é uma coisa que você sempre faz também, né? Sim. Todos os carros você vai pegar, obviamente quando o carro chega aqui tem muita coisa que faz muito sentido tu fazer nos Estados Unidos antes de mandar, né? Com certeza. Então é melhor pegar o carro aqui nos Estados Unidos, dar uma revisada, algumas peças é muito melhor fazer aqui. Outras coisas assim, por exemplo, lataria, esse tipo de coisa, deixa para fazer lá, porque isso é mais fácil fazer lá. A pintura, esse tipo de coisa, né? Mas aqui, especialmente assim, revisão, é melhor. Ainda mais um carro que não tem lá, né? Faltou um botão, faltou um acabamento, tem que importar o separado, né? Então, o momento é agora, a suspensão tem que trocar um terminal, faz a revisão aqui já, né? Já mandar um pepino a menos lá para fazer, né? Então tá, vamos sair do calor aí, temos uma vaga aí para revisar ou... Fizemos uma. Eu vou falar, meio estranho botar um Chevrolet no elevador, tá? Para, mas... ele gosta dele. Tem que erguer a porta até o teto. Ah, sim. Aquele esquema da tua casa lá. No limite aqui, ó. Tudo é calculado. Sim, na verdade, se botar o carro um pouco pra frente, só entra rebaixado aqui embaixo. Esse aqui, ó, o Galaxy 500, 2 portas. Esse aqui nunca saiu no Brasil. É que nem o meu Galaxy lá, só que o meu é 4 portas, né? E esse 2 portas só saiu nos Estados Unidos. Só? Então, eu creio que se você importou essa para o Brasil, isso é raríssimo, né? Raríssimo. Tem alguns que importaram lá. O Felipe já mandou alguns. Alguns? Ele já comprou, porque o Felipe faz isso de pegar... Ele compra os carros aqui nos Estados Unidos e manda para o Brasil. Caramba! Pera aí que a antena, tem que desviar a antena aqui, ó. Tô vendo. Vai, é uma missão, hein? Tem que desviar a antena. Tá, consegue sair ali? É bonito, né? O interior desse carro aí é muito lindo.
E aquele ali é um... A gente foi uma vez lá andar numa coleção de... Foi ver uma coleção do Craig lá num episódio, foi muito legal. Até vou deixar vou botar o link aqui daquele episódio se alguém quiser assistir. Porque era o verde? A gente foi olhar a coleção do... Não do Matt Fosoff. A gente foi olhar a coleção do Craig, que também tinha uns carros assim, uns GTR, uns outros carros. Vai, mas é na missão, né? Desvia da antena. Meu Deus. Agora cuidado aqui. Tá embaixo. Agora ele vai baixar aqui porque a gente vai subir o Corvette. Pode cair? Ah, é. E esse aqui também, ó. Esse também tem um episódio especial sobre esse carro aqui. Vou deixar o link pra vocês aí assistir. Esse carro é tri. Quando é que foi teu aniversário? Maio? 16 de maio. Foi o último dia que eu saí com ele. É? Sobra tempo? Então, se quiser eu dou umas voltinhas com ele pra ti, não tem problema. Ainda mais quando ficou no elevador, é pior ainda, aí tu não usa mais. Sim. Aí chegou o Mustang aqui pra guardar, tive que subir um, né? Como é que tá de pegar esse aí? Cara, é pra ser barbada, né? Vamos ver a situação. Por que tem Senta lá 3 dentro, coisas? Dudu. Vai no outro lado lá. Vem cá, eu te ajudo aqui. Consegue entrar aí? Mano, por que tem 3 diferentes? Vamos ver a partida dele agora. Como é que tá? 2 meses sem pegar 45 dias sem bater rank. Tem bateria? Deixa eu ver se eu não desliguei a bateria ali atrás. Porque eu esqueci a geral ligado. Isso nunca é bom. Ah, pior que... Não temos bateria. Eu esqueci a geral desligada, mas ela nunca ficou sem. Estranho. 45 dias também, né? Ah. Deixa eu deixar isso aqui. É de lítio. É igual do coisa lá. 2 volts. Aí fudeu a bicicleta. Quer dar um jump nela? Essa aí, quando a minha dá esse problema, tem que dar um jump. É que essa não tem BMS, né? É. O ideal não é dar jump, vamos tentar. Tem uma bateria boa aqui, ó. Ah, sim. Aí essa carregando aí. Hã? Essa aí. Essa aí da minha caminhonete tá... Eu tirei fora porque abandonou. Puta, não acredito que se ligado. Não acredito que se ligado a minha geral. Tá ligado aqui já. Vê com o multímetro ali só. Hum? 10 volts. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se... Sinceramente, acho que não vai virar, mas vamos ver. Tá sem bateria. Ou quer empurrar só pra fora? Tá, mas como é que bota pra dentro depois? Aí tira a bateria e deixa carregando. Ou não? Vamos tentar virar. Eu lembro sentando nesse carro. Tu lembra? Sim, gente, eu estava dentro quando você subiu o elevador. Não, não vai virar. Ah, vai.
Essa é a lenta correta, né? Ah, deu uma saudade do Cuda agora aqui também. Mas como o motor tu vê, o motor não sofre, né? Assim, Não. ele fica, não vibra, né? Nada. Impressionante. E pegou com aquele resquício de bateria ali, né? Impressionante. E esse aqui, ó, teve um episódio que a gente ficou aqui e não conseguia fazer lenta, né? Uhum. E aí, na verdade, trocou esses blocos aqui, né? Botou os injetores escondidos aqui em cima, né? É. Então, na verdade, tem agora os injetores dentro desse espaço aqui. Em vez de uma mangueirinha, eles estão direto ali. Antes eles estavam escondidos por trás, né? Mas ficou muito, muito bom, muito limpinho. Uhum. Aqui foi sucesso a construção. Barbada tudo, né? Tudo fácil. Os coletores de escape também bem facinho. Sim, foi tudo 5 minutos. É. Show. Tá. Quer botar o Puma aqui dentro? Quer que eu boto? De frente ou de ré? Põe de frente. Deixa em neutro. Tá? Ele fica em neutro. Pra que funciona direitinho o carro, assim. Não tá... Antes de a gente olhar por motor e baixo, vamos dar uma olhada assim, vamos fazer a Inspeção visual. a listinha. Sabe um negócio que se eu fosse... Pra mim ia demorar a descobrir onde é que abre o tanque. Aham. Esse carro aqui, tu deve saber, né? Porque já mexeu, né? Mas não é trivial, assim. O cara vai olhar assim, ó. Aqui não tem nada. Alguns desses carros aqui tu abrir a placa aqui atrás, né? Não tem nada no outro lado. Então alguns abrir a placa aqui. Só que olha só onde é que os caras botaram aqui, ó. Literalmente aqui, ó. Pra encher o tanque. Que estranho, né? Ficou diferentão, né? Ficou, né? Mas aí olha só um negócio aqui, ó. Isso aqui é a primeira coisa que eu percebi, ó. Ah, eu percebi também. Tá escutando aí o barulho? Quando eu saí da casa do cara, não tinha nada de combustível. Para ele abastecer, eu também notei isso. Porque Como aí se não tivesse o respiro. O respiro não tá funcionando, né? A gente vai ter que... O respiro deve estar trancado, né? Isso aí tem o canister aquele ainda, né? Ah, sim. Então deve ser isso aí. Deve ser isso aqui. O filtro, como é que é? O filtro, esqueci o nome daquele negócio lá. Então assim, ó, nós vamos ter que fazer a listinha de coisas aqui, ó. Eu vou anotando aqui, ó. Esse Corvette é tarde? Ele sai o teto. Sai o teto? Sai. Isso que eu fiquei na dúvida. Então aqui, ó. C4 Corvette vermelho. Então aqui, ó. Respiro do tanque de combustível. Aí a outra coisa que eu vi aqui, ó. Bom, a antena aqui não tá descendo tudo. Ou isso aqui, será que esse aqui é o mínimo mesmo? Boa pergunta. Eu acho que ele desce tudo, tá? Acho que é estranho só um toco pra fora. Desceu. Talvez não suba. Mas o... De interior dele aqui, ó. Antes... Deixa eu ver o negócio. O interior dele, ó. Os bancos estão em bom estado, não precisa fazer nada. Mas precisa dar uma boa aspirada, né? Ele tá com muito pó. A gente tava lá no outro lado, assim, tu bate lá, assim, chega a dar levanta um pó, assim. Eu tava tentando botar o tapete, porque tava muito molhado antes. Daí bati no lado de acidente, daí sumiu um monte de fumaça de pó. Então, assim, de fora, assim, de defeito de pintura aqui, ó, a única coisa que ele tem aqui, ó. Isso aqui, normalmente, o que é? Acontece? O cara pintou e deu
Parece que arrepiou. Arrepiou na hora de pintar, né? Talvez é um polimento. Não sei. Não sei se sai, né? Arrepiou a pintura. Mas Só que eu não vi repintura nesse carro. Vai saber. É que isso aqui é de fibra também, né? Vai saber se não reagiu com algum troço. Tu acha que não tinha repintura? Deixa eu olhar aqui melhor. Porque assim, a pintura dele é boa pra... Mas lembra, ele tem 30 mil milhas, né? Então. Sim, esse aqui embaixo, é um detalhe, né? Ele realmente parece ter 30 mil, né? Não tem cara de ter repintado, hein? É mesmo? A gente enxerga a marca da fita, né? Onde eles pararam. Aham. E não enxergo. Sim, porque esse carro aqui, na verdade, o histórico dele é 30 mil milhas mesmo, né? É raro para um carro, né? Para um Corvette assim, esses aqui, tu vê? Mas ele tá todo intocado. E eu acho que ele tem 30 mil mesmo. É? Tá tudo no lugar certinho, né? Pois é. Aqui tu vê os tapetes, são tudo... Parece ser tipo assim os original ainda, ó. Não dá pra dizer. Não dá pra dizer se não foi feito. Não, mas eu digo assim, o carpete dele é muito novinho. O que eu tava falando aqui, vem cá. Olha só isso aqui, ó. Isso aqui tu podia pegar um aspirador depois, Dudu. Tu consegue ver assim, ó? Consegue ver levantando ou não? Não vê. Tu acha que levanta isso aqui? Tu acha que tira isso aqui? Tem parafuso aqui, ó. Mas aí é manualzão, assim, com parafuso. Sim. Tem então o Targa dessa época é com parafuso. Tem um parafuso aqui, ó. Que parece que ele que... Ou falta alguma alavanca pra girar. Não, mas deve ser parafuso mesmo. E na frente ele que é encaixado, eu acho. Porque eu olho o teto, ele é muito Jaguar, ó. Ele não é do carro. Ele sai, sim. Sim. Inclusive parece um acrílico isso aqui, ó. Ele é um acrílico, ó. Não é vidro. Não é, né? Mas é bem... Olha só, é zerinho assim, não tá nem arranhado. Não. Outra coisa que eu demorei um tempão, como é que abre a tampa desse vidro? Essa é boa pergunta. Eu sei, mas demorei pra descobrir. Não tem uma alavanca aqui? Vê se tu descobre aí. Não. Não, é missão esse aqui. Não. Achou. Um botão ali dentro, tá vendo o botão amarelão lá? Aqui, ó. Os Fox Body tinham que ser no porta-luva pra abrir o porta-mala. Cara, mas o interior é bonito, hein, meu? Agora que eu tô olhando com mais calma, assim. Tipo, se fosse esse daqui igual, o painel é digital, né? Mas ele não é digital. Ele tem os manuais aqui, ó. Olha só. Vamos ver aqui, ó. Não, digo... Isso não tá aberto. Essa é propaganda de época. Não abre, peraí. Uma fita? Uma fita com propaganda de época. Uma fita com a propaganda. Tem um VHS aí? Caramba. A fita com a propaganda de época. Que é isso? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. É um vídeo do programa. Vou ter que baixar esse VHS aqui. Vou achar na internet, né? Mas aqui tem, ó, 6 minutos, 10 minutos, ó. Que legal. E zerinho aqui, ó. Olha só. E o que tem aqui, ó? Vamos ver os manuais aqui, ó. Ó, a pastinha do Corvette. Onde é que ele foi comprado, ó. Vamos ver as etiquetas aqui, ó. Uns papéis aqui, ó. Só faltou vir um New Balance e uma camisa xadrez, né? Isso aí nós vamos ter que comprar pro nosso amigo. Tem que ser no New Balance branca meio até o joelho, né? Até o joelho. E nós temos que descobrir, assim... Tinha que fazer isso no papel em vez de Os caras que estão indo de Corvette por cima tem que ir nesse kit, Olha aqui, ó. Kit O primeiro... O que tem mais aqui, ó? Chevrolet Delivery Inspection. Só um pouquinho. Aqui esse aqui não sai, ó. Quer dizer, colado aqui. Aqui, ó. O cara já tem aqui, ó, um lembrete no ar-condicionado, ó. Então já tem uma E aqui tem um lembrete em algum outro lugar. Vamos ver onde é que é o lembrete dele aqui, ó. O que ele diz aqui, ó? Take the ignition key out of the ignition. Press door on the transmitter until the door locks. Turn the system back on just to... Aí tu notou um negócio? Esse carro tem controle de aproximação? Sim, se eu tirar... Ele tá funcionando? Tá funcionando. É raro, né? Eu nem sabia que essa época já tinha isso. E aqui, ó. Pelo jeito o cara teve dificuldade com o ar-condicionado, ó. Já teve um BO, né? Porque tava uma marquinha de ar-condicionado aqui, ó. No manual.
Cara, manualzinho aqui, ó. As revisões, vamos ver se aparece aqui. Não é. Tem caneta. Mas ó, zerinho, né, meu? Não é como... Cara, muita gente não dá bola pra isso, mas eu dou muito valor pro histórico do carro. Sim. Vai, alguma coisa aqui. Faz a diferença. Ah, desmontou a caneta aí. Ó, tem outra caneta aqui, ó. Corvette, ó. Cara, essa caneta aqui tem valor, hein? 1994. Olha só. Será que ela escreve ainda? Não vou escrever nada ali. Deixa eu ver aqui. É, a tinta acho que não tem mais. Mas na mão também. Aí, ó. Comprador anônimo desse carro aqui fez um bom negócio. Parabéns aí. Espero que consiga falar pra tua esposa aí. Mas sabe como é que foi o fator de convencimento mais eficiente que eu tenho? Funciona sempre. Se tu não comprar, eu compro, eu falei pra ele. Ah, Ai, ai. E aqui, ó. O que é isso aqui, ó? É legal ver isso aqui, ó, que a gente sempre tem, ó. Ah, 93, ó. Como é que é? Ah, ficha, ó. Da impressora matricial, ó, uma LX300. Uma Epson LX300, provavelmente imprimi isso aqui, ó. Ah, é um motor 5.7, 4 marchas. É um 4L60, né, isso aqui. deve ser. Aqui, ó, os pneus, ó. É, ó. 5.7. Ó, pagou $39 mil no carro na época. Eu tenho a nota de compra. Ah, que legal. Aí, eu vou te falar um negócio, ó. Eu vou achar uma foto pra mostrar pra vocês aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Foi por causa desse carro aqui, de um C4 vermelho, que ele, digamos assim, que eu me liguei. É estranho só ter um Chevrolet dentro de um garagem de Ford. É muito estranho. É porque o Chevrolet só fica do lado de fora. Aqui. Exatamente. Esse cara aí deveria, o dono deveria olhar esse negócio algumas vezes, né? Ah, isso foi no encontro de Corvette, né? Sentava com a cadeirinha, puxava o catálogo e ficava aqui, ó. Olhando. Era a revista, né? Era a revista. Com o boné da Corvette, a meia da Corvette. Achei. Bah, eu lembro que mostrou essa foto. Olha aqui, ó. E é um Targa, né? Com interior vermelho, a única diferença. Esse é tu? Sou eu em 1994, com 13 anos de idade. Não é nada. Aham. Olha Tem nem ali. queixo. Olha ali, ó. As rodinhas cromadinhas, vinha cromada. Ah, essa aqui é só limpinha. É, tão suja, né? Ela, Era diamantado. ela só limpinha, né? Tá? É isso aí, ó. Ó, o comprador anônimo desse carro aqui, se não comprar, se te enrolar e quiser, a gente resolve, tá? Né, e todas as cores aqui, ó. Parece o Ferrari, o amarelo. É, ficou bonito isso aqui, né? Tá, vamos lá, chega de saudosismo, agora vamos... Antes que o dono do carro perca o carro. Olha só. Guardadinho. Ah, tem aqui uma peça, ó. Isso aqui vai ter que comprar de novo, ó, ver se acha. Tudo quebrado, ó. Aqui quebrou, ó. Eles tentaram reparar isso aí, né? É, tem cola aqui, ó. É. Vamos começar a Eu anotar, tô fazendo né? a nota aqui, Ah, tô beleza. fazendo. Então, como é que chama isso aqui? Seria um É um trim, trim do... Trunk trim. trunk trim. Tá. Tem que ver se acha esse aqui. Tem bicho. Mas o resto, assim, aqui tá Não, tá tudo no lugar. tá bem direitinho o som Aqui ali. quem vai o teto, ó. Quem bate ele Ah, aqui. vai o teto aí. É. Sim, tira os parafusos ali e bota. Aham. Sim, então tira o teto dali e coloca aqui. E ele deve encaixar. Ele deve sentar Ele em algum encaixar. lugar, né? Por baixo, sei lá. Não, isso aqui é acho que é o puxador da coisa. Olha aqui, ó. Ah, isso é cara. Olha que novinho isso aqui, meu. É. Eu acho que ele nem usou isso. Ele para ali. Para. Parece que Cara, o cara nem olha usou só. isso. Vou esconder que tá dentro do... Novinho, hein, meu. Deixa assim, vou deixar fechadinho. Pegando preço, hein? É, tá pegando preço, né? Não, cara, eu vou dizer assim, ó. Felipe brinca, mas ele sabe reconhecer, né? Vamos falar a verdade.
Esses aqui é um dos carros que, da década de 90 que mais hoje tá barato, né? Muito barato. Pro Brasil, cara, vou dizer assim, ó, tu pega um carro desse assim, que tu não tem nem nada que compare, né? Na década de 90 com isso aqui. Imagina tração traseira V8, câmbio forte, o carro não é tão pesado, né? Não sei os pesos dele. Mas tipo assim, ó, ele anda bem, viu? Eu te falar. Sim, ele anda razoável. Ele anda... Sim, pra época, pelo amor de Deus. Pra época, muito forte, né? E uma coisa que eu acho legal... E um carro bom de chão, né? Sim, uma coisa que eu acho legal da época é isso aqui, ó. O capô abre pra frente, ó. E os os faróis aqui, eles viram ao contrário, assim. Tá igual da picape farol. Ah, é? Da Bull Nose. Sim, porque eles compartilhavam um monte, né, disso aí. E agora aqui, o que a gente vai fazer? Vamos olhar o que tem que fazer, né? Olha só uma coisa assim, todos os filtros original aqui, ó. E as borrachas aqui não estão ressecadas, ó. Olha só. Tu vê as borrachas? Não é um carro que ficou muito no sol, né? Não, com certeza. O vermelho ele é muito desgraçado para queimar a pintura, né? É a primeira coisa que você vai, a primeira cor que queima é o vermelho. Então olha só, tá muito bom a pintura. As borrachas, porque isso aqui é porque ele ficou, digamos assim, não ficou no calor e no frio, né? A borracha para durar assim tempo. Dono de Corvette, né? Ó. Os caras tinham até um tapete pro carro dormir em cima. Tem uma coisa que tá estranha aqui, ó. Esse limpador tá para cima, ó. Sim, ele não funciona. Não Eu funciona. voltei embaixo de chuva que não enxergava para frente, o limpador veio, parou. Tá. Então eu não sei se é o motor, o que é. Os limpadores de para-brisa, vamos ver. Limpador de para-brisa. Esse não funciona. Fez uma coisa aqui, né? Ele trancou aqui embaixo, parece. Ele soltou aqui, ó. Ele acavalou aqui, ó. Pegou no vidro aqui, ó. E só um lado funcionava mesmo quando eu fui usar. Tem uma trava aqui, ó. Olha aqui, ó. Sim, ele estacionou ali e atravessou a palheta. Ele tem que parar ali em cima, né? Olha que tá quebrado. Sim. Ele encosta ali, né? Tem que comprar as palhetas, então. Comprar as palhetas. Vai ver, é por isso que não funciona. Sim, porque ó, ele tava meio que trancando assim, não conseguia voltar. Então daqui a pouco só a palheta já resolve o motor, né? Só que agora ele vai tentar ligar ali. Vamos ver quantas polegadas essas palhetas aí. Tem que deixar desligado ali, né? Se ligar aqui, sair... Não, mas ó, quando eu tava andando agora, ele tentava... Quer ver, ó? Levanta aqui, ó, e deixa levantado. Tá no off aqui. Mas espera aí, é que só um pouquinho, não liga ainda, porque... Sim, eu entendo. É que daqui a pouco ele queria voltar à posição de descanso e ele não consegue. Né? Eu acho que é isso que ele tá fazendo, entendeu? Espera aí. Segura ele. É pra segurar mesmo? Não, vou só segurar pra não deixar ele arranhar o vidro, sabe? Ó, Aí, ó. Agora ele... foi pro descanso. Tá, então na verdade tem que dar um tombo aqui. Tá fora ali. Ou entortou o braço. Ou entortou o braço. Eu acho que tá fora aí. Esse tá bom. Pera. Não, isso aí é só sujeira. Quer limpar esse para-brisa ali? Tem um papel toalha ali fácil ou não? Tem. Eu já vou comprar pro meu amigo aí. Não vou ser, né? Não precisamos deixar para ele resolver tudo depois também. Ó, tem uns 2 centavos de spray aqui, não dá pra usar. Pouquinho. Deixa eu pegar a trena aqui. Eu tô desconfiado. Ele entortou parece que ele entortou mesmo. Ou o braço todo entortou, ou como um foi contra o outro e meio que torceu o braço lá dentro, né? Do limpador mesmo. Então, acho que no primeiro momento a gente desliga ele daqui, ó. Aí, e deixa ele fora. Sim. Aí se tiver o braço, a gente compra o braço, né? Olha só aqui, ó. Ele dobrou, né? Parece que dobrou aqui, né? Não, mas aqui também tem. Também é dobrado? Um dobrado estranho, né? Tira essa palheta aqui. É mal como pra baixo ele fica. Estranho, né? Tem coisa errada aqui. Ou o braço dobrou em algum lugar, ou ele correu lá dentro. No balcão lá.
mesmo. Ele tem que parar aqui, né? Sim. Onde é que ele tá? Tem que tirar fora essa grelha aqui e ver se esse braço lá dentro não tá torto. Sim. Senão se dobrar, esse braço dobrou. Aqui tem um nick maior que lá, aqui é bem sutil. Aham. Mas Aqui com tá cara- mais, ó. Daqui a pouco esse cara deu um te liga ali. Ele tem que parar aqui, né? Ele tá aqui. É um monte. Será que ele não era assim? Ó? Será que ele não realmente não era só pra cima isso aqui? Não. Possível. Ah, deixa eu... Na dúvida a gente deixa sempre, não estragar até nós achar. Sim. Ele é um contra o outro. Um é pra baixo e o outro, os dois são pra baixo mesmo. Então não assim, dá pra ver ali que ele tem, é um tortinho e outro tortinho assim. Então não tá errado aquele tortinho ali. Provavelmente é dentro mesmo, né? Não, óleo tem, porque tem pressão de óleo, só tá Não, mas eu olhando. digo, é bem novinho, olha. Bem novinho? Qual que é o gosto? 5,30. Não é escuro nada o óleo. Não? Igual a trocar, né? Porque tem tempo. É 6 meses ou a quilometragem, o certo, né? Sim. Então recomendo a troca, né? O óleo é tão barato. A receita ali, ó, 5,30. É, 5,30 é absorver um óleo fino pra... Bem limpinho o motor por dentro. Bem limpinho. Vamos ver ali o motor, né? Vamos lá dentro, ó. Não tem borra, nada. Deixa eu ver. Aham. Bah, que bom, né? Porque o ruim, às vezes um carro com quilometragem baixa, sem trocar óleo por uma década, é pior do que um carro que andou, Muito. né? É. Uma coisa interessante, ó, esse pneu eles botaram novo, ó. Eu vi os Nito. É, botaram uns Nitro, aqui é um NT555 G2, ó. Que eu acho, inclusive, é um dos pneus mais bonitos que tem. 21. 2021. É. É novo, 5 anos, mas é novo, né? Não precisa trocar. Esse negócio de pneu que dura 4, 5 anos, é se ele foi mal guardado, né? Se o carro foi bem guardado, eu não tenho esse problema de pneu ser, tem Sim, 4 anos. Não porque é na verdade é secado, borracha, nada. né? É borracha. Olha só, ele tá com a Tá borracha. bem novinho, não tem um trinco, nada, é borracha. Sim. É como ficou exposto, né? Ah, não parece que eu quero. Então estamos bem de pneu. Cara, amortecedor assim andando parecia ok. Não... Eu vou te falar que nessa quilometragem vai ser difícil achar algum problema, né? Mas vamos olhar no elevador quando a gente subir. E de cima aqui, de uma coisa que era bom, nós conseguiram uma máquina de, aquelas de dry ice, né? De gelo, né? Que fosse fazer aqui, ó, uma limpeza, né? Isso ia ficar bonito, né? Isso aí já tá virando mais Eu pensava que você já cobrava. comum essa requisição do que a gente imagina. É. Vamos ter que comprar um Vamos pra ter nós, que né? achar. Até aqui, olha a injeção original aqui, ó, como é que é. Módulozão aqui em cima, bem na frente, né? Interessante como eles... Foi o lugar que deu, assim. É. Tipo, engenharia não previu isso, aqui foi onde é que deu. Esqueceram disso no desenho dele. É. Não, e tu vê que é por cima, atravessado, assim, ó, no suporte na diagonal, por cima do freio aqui, por cima da bateria. A buzina tá aqui do lado. Não, total acampado o módulo ali. Sim, e olha o suporte aqui, ó. É. Que gozado, né? Eles devem ter tentado botar aqui, não deu. Deve ter tentado botar no meio, não deu. Aqui não ia dar. Mas é muito longe, aí o chicote é pra trás e tal. Ah, e a admissão, tudo com as pecinhas original, né? Aí, como é que tá essas correias aqui? Aqui é o alternador, ar-condicionado, direção hidráulica. Ah, a direção tá dura. Tá dura? Percebeu? Não. Como é que tá o nível de... E eu acho que os freios estão meio empenados assim, mas eu não sei. Ah, esse aqui é o controle de velocidade, ó. Esse cabinho é Sedelco. O amortecedor é Bilstein. Sim, ó, os amortecedores aqui até tá com cara de não ser original, mas... Cara, ser trocado, né?
Será que eles vinham com esses Bilstein assim? É bem possível. Tá escrito AC Delco embaixo. Bilstein Delco. Talvez eles tenham feito pra Corvette, pra GM na época. Ah, uma coisa que é legal esse carro é tirar as rodas e limpar por dentro, que assim, né? Vir com o detail assim mesmo, né? Cara, aparentemente tá tudo bonito. O que dá pra fazer era esse kit de correia, né? É só por prevenção mesmo, né? Sim. O nível do... Ah, olha aqui a cor do líquido. Já foi melhor. Pá. Será que... Não foi. Trocar o líquido. Estranho, né? Tá marrom? Não, dá uma olhada aqui, tá preto assim. Dá pra ver mesmo. Ah, petróleo. Petróleo, né? Estranho, né? Preto assim, né? Ah, velho, né? É, esse aí provavelmente nunca foi, então. Isso é o da direção hidráulica? É o mesmo? Não, E onde é que é o nível da direção hidráulica, será? tá no nível. Tá no nível? O líquido de freio trocar, tá normal aí? Tá. Cara, eu achei ela meio dura assim, mas também não sei se é pra ser. Não é assim Quando eu andei com ele, eu achei normal. totalmente dura, só se o cara tá mal acostumado também, né? E eu achei que tem alguma coisa de ou disco empenado, assim, o freio treme um pouquinho, assim. Então vamos também botar um jogo de vela novo, né? Como é que tá a água do radiador, assim? Bom, agora tá quente pra Agora ver, não né? é bom abrir, né? Mas às vezes é bom trocar também, né? Cara, e demais assim. Vamos olhar por baixo? Tá. Ah, tem que dar um pleque na trava, né? Vamos dar uma geral Sempre é bom olhar os carros na garagem aqui do Felipe. Conta aí um pouquinho, mostra deles aí o que dá pra mostrar. Cara, esse carro aqui, tava aqui a última vez que tu veio, Ah, é verdade. tava funcionando. Ah, Aí eu ia ver, o que eu fiz, ele tinha botado comando, cabeçote e tal, no small block. Aí eu pensei, será que eu vendo, não vendo o carro? Aí a Gi falou assim pra mim, eu não quero vender. Eu quero ir pro high school com ele. Eu falei, beleza, então o carro é teu, mas com uma condição, a gente vai botar o big block. Ah, é? Aí tu deu pra ela? Sim. Daí eu vendi o small block pra um cliente meu de Miami, botar no Mustang e a gente montou um big de 9 litros pra ela. Caramba. E ela montou o motor, hein? Tudo. É? Gap de anel, conferiu as folgas, tudo. Eu ajudei a torquear porque ela eu não vi. conseguia puxar o torquímetro. Aí tô terminando o carro agora. Que a fuder. E por que ela gosta desse carro particularmente? Exato, eu não sei exatamente o que é. Eu pedi pra ela, ela falou, eu também não sei o que é, que eu gosto desse carro. Eu falei, tá bom. Ela é pior que ela, não quer vender nada e quer comprar tudo, né? Daí a gente tava dando um trato no interior, desmontamos o painel inteiro pra trocar todas as luzes. E tem um cinto em cima aqui? Essa é a terceira ponta do cinto, mas é opcional, né? Não precisa puxar junto. Deixa eu botar FT, tá lá as coisas, ó. Botar FT ali embaixo. Cara, o painel dele é bonito, hein? Deixa eu ver aqui. Olha que legal. Nenhuma luz Esse aqui é da acende. Gigi, então. É. Nenhuma luz acende? Não acendia, né? Agora. Tava tudo queimado as lâmpadas. Achei que até tá sem bateria. Também? Mas agora a gente trocou, desmanchou um painel inteiro, fizemos tudo. Achamos até o build sheet. Fica atrás do rádio original, ó. Ah, é? Aquele papel. Caramba. E esse carro é restaurado? Não. Tudo original. Pintura de fábrica. Caramba, que legal. Chega a estar gasto aqui a pintura, ó. Aham, de braço pra fora. Que legal. É um banco inteiriço com encosto de cabeça, né? É. Que ano ele é? 70? Sim, tu vê, ó, de 60 e poucos. Quando é que tu teve cinto de segurança nos Estados Unidos? 66 já tinha. Acho que é bem antes que 65. Mas no Brasil era 68 por aí, 68 né? em diante. Já foi obrigatório. Tu vê no Brasil, o Galaxy lá não tem cinto de segurança, 67, né? É. Imagina. É que já tinha terceira ponta, né? Já tinha a terceira ponta em cima aqui, ó. Que legal. Tá aí. E esse Mustang aqui, ó. Vai, eu vou te falar, esses fastback aqui eu sou louco, né? É tri, né? Fastback é o que bufa, né? Porque a diferença lá do meu no Brasil, ó, o fastback é essa traseira aqui, ó. O meu ele chama de, como é que é, o coupé? Coupé. O coupé, né? Que ele é mais fechadinho, que assim, esse aqui é o que faz o
o vinco aqui, a ligação. A linha do Fastback é linda demais. Né? Esse carro aqui foi uma encomenda, um cliente do Brasil. Eu quero um Fastback 69, eu quero um Fastback 69. Aí procurei, achei esse carro aqui. Mas E esse carro aqui é super raro. impecável, hein? Tu pode ver que ele é ele, tipo assim, se pegar um Mac One, o Mac One cheio de firula, né? Aerofólio, grelha no vidro, faixa, saia. Esse aqui é um drag pack, então ele foi feito para corrida. Então ele é um carro bem leve. Sim, então ele é menos coisa, na verdade. Menos frescura, é um sleeper. Tu olha o carro, as rodinhas nada a ver, né? Mas o motor grande. Que legal, hein? Esse carro foi premiado em inúmeros prêmios, ó. Foi até de museu esse carro. Veio os prêmios junto, veio o folder com a restauração do carro. Cara, o banco atrás é legal, hein? É. Cara, que legal. É baixinho, assim. Todos os fastbacks são assim? Todos, porque o que acontece? Tu pega esse banco e tu dobra, né? Aí ele fica inteiro aqui atrás e o banco some. É tipo o banco do Elite da época. Tu consegue dobrar ele pra frente. Entendi. E aí ele some. Só o fastback tem. Aí fica 2 lugares só. Que legal, hein? E esse aqui logo tem pro Brasil. Que legal, hein? Top. E a frente do 66 é diferente, né, É diferente. Que coisa linda, hein? Achado esse aqui, hein? Tem até radiador de óleo, de motor esse carro. É? Olha as mangueiras de original ainda, ó. Que é pra eu tocar ali o pau. E não dá Veio problema. o diferencial 430, curtão, sabe? Que legal. Top. Aqui tem a tua tradicional F100, né? Essa aqui já vimos todos os episódios aí dela. Faz anos que tu tem ela, né? Essa aqui Tá não dá pra vender. tá injetada. Essa não vende, não tem proposta. A patroa gosta muito dela, não dá pra vender. Sim, a Marina toda hora vai com ela andando, Vai. né? Então, Adora. tem os carros de família. Então, da filha, da esposa. E esse é o teu. É, o lendário Maverick voltou, né? Esse Maverick aqui, há muitos anos, tu tinha comprado ele nos Estados Unidos, logo que tu veio para os Estados Unidos? Ou? Lembra que eu comprei na tua casa? Eu passei, eu comprei, o cara entregou lá em casa, eu nem conhecia o cara. É verdade. Faz 4 anos e pouco. Aham. Aí andei com esse carro, poucas etapas, só que ele não tinha nada a ver com o que é hoje, né? Aham. A gente resolveu fazer o chassi dele, cortamos o carro inteiro, Olha o chassi embaixo fizemos aqui. o chassi de verdade agora, né? Só que demorou muito tempo pra terminar. Caramba. Sim, é de corrida mesmo. Aí tem que terminar o carro agora, Tá com Lexão, ó. fazer os fechamentos. Na frente é vidro. E esse carro era Big Block Nitro, hoje ele é Small Turbo. Aham. Pera, tinha o blower aqui? Não, ele tinha Scoop do Nitro. Sim. E hoje ele vai ser um Small Block de alumínio, todo de alumínio, né? Com 2 turbinas. Sai isso mesmo. Tem turbo. Sim, Preciso 2 achar- biturbo. Eu tenho que achar os Turbo Mirror, Aham. os espelhados pra ficar bonito, né? Sim, porque esse aqui é muito difícil de tu fazer, né? Porque existe os turbos que eles fazem exatamente espelhados aí, tu consegue fazer uma bonitinho. Eu queria fazer esse carro blower, né? Eu não gosto de turbo. Mas é o que tem, né? Vamos falar que a potência mais barata que tu pode ter é turbo Sim. hoje. Não, e a gente conhece tudo, né, também. Então vai acabar sendo assim, de momento. Aí já botei os Struts da Strange completo, o carro é bem leve agora. Aham. Que legal. Até por isso que a combinação de tudo de alumínio com as turbinas é uma combinação leve, né? Sim. Então vai compensar a falta de cavalo com o peso. Vai ter uns 2.500 cavalos. Tá bom, né? 2.500 cavalos. A gente está acostumado com os números tão grandes que era só 2.500. É que o bloco não é sólido, o bloco de água. Então eu não sei o quanto aguenta. Eu não sei se chega a 3.000 cavalos, sabe? Mas isso aguenta, tu acha? 2.500 aguenta. Tô aí, ó. É bloco de corrida, mas igual, né? Só montar agora. Só ligar 2 fios ali, ó. Mangueirinha. Tá aí, vamos olhar as caminhonetes lá fora ou não? Vamos? Porque o Léo, de novo, esse aqui já não é o primeiro episódio que eu gravo aqui, mas sempre tem umas atualizações, né? Cara, o que tem de... as Bull Nose, como é que chama elas? Os Bullnose. Bull Nose são as que são mais procuradas aqui No Brasil né? Porque é uma carroceria que lá não tem. Não tem, né? E ainda é acessível de comprar aqui, né?
Sim. Bom, agora tu tá só com o quê? Com umas 6 aqui pra mandar? Saiu 2 daqui segunda-feira. Aham. Saiu uma Bronco e uma 250, 86. E essa 350 aqui, ela parece umas 250, Parece F1000. F1000, né? Né? Só que lá não tinha cabine dupla, não era diesel turbo V8 e não era caçamba longa, né? Aham. Essa é minha, essa não é de venda. Ah, entendi. Caramba, o tamanho disso aqui. Essa eu vendi a minha 250 branca, aquela com o interior da zona. Ah, Aí eu fiquei com remorso e eu tive que comprar outra. ah, e aí, ó, tem uma Chevrolet aqui, ó. Tem, né? O cara, nossa, aí, ó, te falei, ó. Eu já mandei. Sim. É a segunda C10 que eu mando. Pessoal, eu quero uma C10. Acha pra mim aí. Essa é a segunda. E assim, quanto é que chegam esses carros no Brasil, mais ou menos? Cara, isso é uma coisa que eu recebo pergunta e mensagem toda hora, né? Ah. Quanto custa? Quanto chega aqui? Quanto vale? Sim, porque na verdade não importa quanto custa aqui, importa quanto é que chega lá, né? É, tipo assim, eu nunca falo os valores dos carros negociados com o cliente direto quando é pedido especial, né? Sim. Mas não fala assim que uma C10 hoje, entre 250 e 300, coloca lá. Boa sim. Assim, boa. Pá, tá bonito, ó. Esse interior aqui, será que foi refeito? Não, essa caminhonete aqui Olha esse interior. Dá licença. foi... Parece que o cara morreu, ele tinha uma coleção de carro. Uhum. E essa caminhonete aqui é totalmente original, escape, A pintura original, tudo aqui, ó. Caramba. tudo. E o cara trouxe pra mim rodando. Rodando. Não era longe, era no Alabama, mas igual, né? Sim. Sim, com essa casca de laranja aqui. Isso aqui é meio que da original. Não, eu acho que essa parte eles repintaram. Ah, Repintaram e não poliram. ah tá. Mas foi muito bem feito. Desmontada inteira pra fazer, ó. Tu vê que não foi pintada as borrachas. Aham. Tipo, aqui já não tem mais, ó. Então eles fizeram a cabine, mas não fizeram o paralama é dela ainda. Entendi. Cara, Por mas baixo, é bem nova, silenciosa pra andar, assim, tudo original, né? Argelando. Sim. Essa aqui eu comprei pra mim, né? Chegou essa Essa semana. caçamba. É, isso que tô arrancando fora, né? Roda, pneu, Sim, essa Vou pintura, polir ela. essa é original, Essa é original. gastinha, né? vou polir ela. E vou te falar que já tá vendida, tá? É. Eu nem anunciei ela, mas eu tenho tanta gente que me pede que eu tenho uma lista de gente. Quando tu aparecer uma desse tipo, me chama. Aham. Essa aqui é Big Block V8, argelando, automática. Dá licença. Caramba. Olha aqui. Sim. Sim, é porque tá Tá sujo? né? E isso aqui se polir vai limpar, levantar Amanhã. o brilho. Amanhã veio o parceiro polir aí. Vai ficar nova. E a capota aqui é de made in... Que estranho esse material, né? É da época, né? Da época. É uma fibra bem fina, com alumínio junto. Ah, Só abrir aqui. é a concessionária onde Concessionária a gente da comprou. Até essa chapinha aqui bem retinha até Aham, pra tá ser... bem boa. Já comprei a letra que caiu ali. Ah, aqui. Letra que falta. Aí a caçamba eu vou tirar fora tudo isso aqui, tirar isso aqui, polir e fica Sim, parece certo, né? E essa 250 é o mesmo esquema, capota longa, estendida. É, estendida. Essa aqui também é Big Block, essa aqui eu vou vender. Eu comprei pra vender essa aqui. Sim, porque às vezes eu pego um carro desse que até foi de trabalho por um tempo, mas não é barato, né? É, vamos falar assim, que ela ainda é pintura de fábrica, tá? Os dois tons de verde eu acho bem bonito. E o Sim, pessoal fala, bah, olhar igual a F1000 do Brasil. Cara, não é. sim. A frente é. Aqui, talvez. Mas a caçamba longa, o motor, a interna é diferente, Sim. né? Não tem nada a ver com a de lá. Ah, o câmbio da reduzida ali, É no chão. da reduzida no chão e do marcha em cima. É. E câmbio automático. Sim, porque no Brasil saía câmbio automático, era tudo manual. E era os 6 cilindros ou aquele diesel MWM, né? Que era um diesel lento. Ah, e aqui temos com o interior da zona. Aqui, ó. Essa é a minha por E 9. essa é Pro Charger, né? É, tive por 9 anos ela. Isso aqui é triã. Eu vou te falar, é bem difícil achar com essa cor de interior, hein? Sim, não, ó.
É muito tri. Não que tu vá provar, mas tem um 300ZX do meu vizinho lá, branco com interior assim. Ah, é? Que ele vai me vender um dia aquele carro lá. Cara, muito legal. Eu comprei mais duas. Ah, Ontem eu comprei. ontem? É. Meu Deus. Vai É que na chegar. verdade a lei começa a atrair, né? É. É que é difícil de achar hoje, né? Deu uma subida. Sim. Aí quando encontro bom, eu compro. Sim, tu tá comprando O e cliente vai ter esperando já. Sim, porque essa que é a sacada, né? Na verdade, eu acho que a diferença até... O difícil, às vezes, é tu achar o carro justamente no preço. Ou do Brasil, tem muita gente que tem dificuldade de conseguir comprar o carro aqui, né? E até... Eu sempre recomendo, né, o Felipe aí, quando tem uns amigos que dizem, bah, me ajuda, é só comprar o carro lá. Eu disse, não, é só comprar. Eu disse, não, liga pro fulano lá, eu ligo pro Felipe que faz isso aí, porque o foda é o seguinte, se tu comprar por telefone do Brasil é praticamente impossível. Aí tu tem que ter alguém aqui. Só que alguém aqui que tu vai pedir um favor assim, uma coisa é vai buscar pra mim o carro lá que é comigo, outra coisa é, acha um carro tal assim, e a chance de tu ser, digamos, enganado ou... Não, e tem muito americano que é difícil de tu fazer a compra. Sim. Não, é só cash, é só esse tipo de pagamento, não aceito isso, não aceito aquilo. A maioria é assim. Sim. Então não é só São não te mando uma desconfiados, né? transferência, não quero transferência. É. Tem que ser um cheque certificado do banco, Aham. cheio de esquema, sabe? Então estando Deve. aqui é muito mais fácil de tu Sim. conseguir fazer isso, né? E eu já peguei a mão de fazer várias vezes, então eu já sei como... É, e tem como essa questão fazer. das lojas também, né? Às vezes loja, tu vai pagar bem mais caro em umas lojas, né? E aí acaba que e aí quando isso aumenta o preço de importação e aumenta tudo, né? É. Caramba, legal. E essa que eu também comprei, essa que eu vendi antes de anunciar também. Essa aqui? É. Mas essa é uma 350, 4 marchas manual. Essa aqui? Aham. Uma 350 na época porque Só os eixos maior. só os eixos maior. Pra carregar mais peso. Ah, olha o interior, cara. Como era bonito os interior, né? Legal, né? Olha que legal. Eu vou dizer, o mais legal disso aqui é esse banco sofazão assim. É uma das coisas que eu vou dizer no Galaxy lá, o que eu mais curti assim, né, Dudu? Andar no banco assim, né? Que legal, meu. Tem uma de madeira aqui, ó. Cara, a Gi aprendeu a dirigir cama manual com essa picape. É? Botei Com qual? né, com essa aqui, Com essa aqui? manual. Botei ela, a gente foi no condomínio aqui do lado e ela... Cara, que legal esse interior, meu. Vai, tá bonito as peças aqui. Essa também, toda original. Pintura interna, tudo. Muito tri. E é bom que é o seguinte, aqui saiu tudo com big block ou com diesel, tudo automático, tudo motorzão, né? Tá tri. E aquela ali é a nova, né? A Bronco. Essa aí Ah, também é? nossa. Eu vi esses dias. Essa é pra ti. Tu vai ficar ou tu vai vender? Vou ficar. Certeza? A Nina dirige mais do que eu. Cara, esse modelo é o mais tri de todos, tá? Ah, é bonita. Bonita cor, hein? Olha que legal o interior. Ah, que tri, meu. Olha só. E é muito bem o estilo da... Senta no meio ali, olha que legal o interior. 78 ela. 78. Meu, os interior desses carros, não só Ford, né? Mas as caminhonetes da década de 70 ali era É muito tri, né? muito tri, né? Como eles caprichavam, né? E aqui tu tira a capota, né? Tu tira a tampa traseira, toma essa aí. Tira a capota. Tira. Caramba. É um saco tirar, porque tem que tirar acabamento, desparafusar, pesa um monte. Ah, Mas tu pode tirar e andar sem, né? sim, aí fica quase um conversível, digamos assim. Aqui não sai nada, Não. né? Só sai a parte branca aqui, né? Aham, Aí tu anda, tipo, o banco traseiro anda sem nada. É o Jeep da época, né? sim. Que legal, hein, meu? Bem boa de andar. Que motor tem esses aqui? 351. Gostou? Tá legal, hein, meu? O problema do Felipe é o seguinte, tu compra pra ele, aí não sabe se vende. É que assim, ó, vamos só vamos não, assim, justificar. Quando eu compro um negócio, eu compro como se fosse pra mim, né? Sim. Tirando os Chevrolet que encomenda, né? É, não, mas tudo bem, a gente entende. Eu não vou comprar um troço mais ou menos. Sim, Putz, isso aqui é meio pau velho, vou repassar pra um cara.
Sim. Se não me serve, eu não vou oferecer. Né? Então, tipo assim, às vezes tu olha muita coisa online, tem muita gente fazendo isso agora, né? Sim. Mandando carro pro Brasil, comprando de lá. É diferente o cara tá aqui e ter o tato de conseguir Sim. ver, analisar. E uma coisa Faz a que eu acho que é diferença, né? legal, assim, tu compra o carro, tu deixa o carro, né, certo e aí tu vende, né? É. Assim, não é assim do tipo, tu achou um carro para vender online, tu tenta repassar e aí tu vai atrás para comprar, né? Porque aí quando tu vê, vai buscar, chegou lá não dá negócio. Quantas vezes tu não foi para fechar negócio, chegou lá o carro não era o que era anunciado, né? Então, na verdade, eu acho que o melhor é isso, assim, compra o carro, garante que tá tudo certo, compra como se fosse para ti e aí tu consegue vender mesmo. Tu vê, não parece um número grande, né? Mas eu vim de 18 carros esse ano. 18 A carros. gente tá em junho, Pois é. final de junho. Só que eu faço Mesmo. isso fora de hora. Sim, Se for pensar 18 carros fazendo tudo sozinho, Sim. a busca, a venda, a logística, obviamente, tem Manutenção, o pessoal que me ajuda, faz né? alguma coisa sempre Faz também. manutenção. É um monte, se for ver, né? Pra uma pessoa só, né? Bah, Pro parabéns. negócio faz fora de hora. Então, mas isso é legal, que é confiança do pessoal, é credibilidade, Sim. é uma soma de coisas, né? Não é à toa que... Sabe que tem uma história do Felipe aqui, é o seguinte, ele trabalhava na Flórida, né? E aí ele veio fazer um negócio na Ferrari, aquela vez, né? E aí ficou um final de semana, aí ficou 2, aí no terceiro final de semana eu fiz uma proposta para ele vir trabalhar na Fueltec USA aqui. Faz quantos anos isso? 4,5. 4 anos e meio já. E é só que eu enganei eles, eu não digo enganei, mas eu peguei eles porque eles estavam procurando uma casa e eu achei essa casa, né? Ou tu, não lembro. Não, a Nina achou a casa. A Nina achou, mas aí me pediu para olhar, ou eu Não, fui olhar. daí tu falou assim, não, eu vou lá ver. E tu tava de Tesla. Sim. E tu olha só o esquema, né? Uma música de fundo no Tesla, parecia aquelas músicas assim de teatro. Não, e era pôr do sol, tinha tipo, sol, assim. Uma super produção. Cara, aqui é a casa de vocês, aquela música de fundo. E entrando assim. aqui, ó. Corretor. Corretor, vá. Vendeu a casa. Na verdade, eu queria trazer eles pra morar aqui. Show. Tá, vamos ver o C4 do amigo lá antes que fique pra mim. A roda é diamantada, mas é invernizada, né? Olha só aqui. Aqui tá quebrando um vernizinho assim, mas parece ser bem inteira a roda. Bom, escapamento original, né? Parece. Bem silenciosinho, né? Vamos ver o veredito do Felipe aí, olhando por baixo. Pegar uma luz. Agora é a hora da inspeção aquela. A gente pode fazer o seguinte, ó, a gente pode condenar o carro aqui, né? Falar pro comprador que o carro tava ruim. Acho que é aquele momento daquele meme lá. Colocar o cara de óculos, coloca 2 notas de 100. Dentro do óculos, dá tudo certo, senhor. Pode ir embora. Os catalisadores aqui, ó, gigantão ainda, ó. Filtro de óleo aqui. Não tem cara de velho, filho. Isso aí é uma sujeira aqui. Você grudou alguma coisa? Tipo, pegou alguma sacola da rua, alguma coisa assim? Sim, não quente. Tem, É verdade. Mas não tá babando óleo, ó, já é, ou pouco. Não, até que não. O trocador de calor do câmbio, né? Deve ser do câmbio. Não sei, normalmente do câmbio junto com o radiador. Aqui, esse aqui é o do câmbio. Esse aqui pode ser do motor ou da direção hidráulica. É. Olha aqui, ó. O que é isso aqui, ó? Key Hider. Chave reserva. Sério? O pessoal fazia isso, é Sério? magnético. Isso era uma coisa das antigas, ó. Caramba, olha aqui, ó. Pera, por que tem um chave? A chave reserva do carro ele deixava escondido aqui embaixo. Eu já peguei várias picape com esse negócio dentro do chassi. Sério? Perdi a chave. Tu vai lá dentro do chassi, puxa o negocinho, ela tá guardada. Olha só, e o cara deixava aqui e não caía. Que loucura. Olha aqui. Vai, isso aí eu nunca tinha ouvido falar. Isso é tipo esconder a chave embaixo do carpete em casa, né? Isso. Caramba. Tu vê, alguém vende isso aí, né? E alguém compra, né? Exato. Alguém vende isso. Não, deixa aí, vamos levar, bota no... Vamos guardar lá dentro. Como é que gruda? Sim, que loucura, né, meu? Forte. Cara, por baixo era bem bonito. Nem pegão, não tem nada. Não tem pegão, né? Aqui...
Aqui teve um pegão ou isso aqui é do escapamento, será que é assim? Parece ser assim, né? Não tem marca de... Não sei. Estranho ser assim. Estranho, né? Eu acho que aqui alguma coisa aconteceu. Ah, aqui eles levantaram no macaco. Pode ser. Aqui Tem marca, levantaram no macaco, ó. Olha só, botaram um elevador aqui e algum idiota levantou um carro por aqui, cara. Olha só, no escapamento aqui, ó. Tudo bem, mas vamos tá dos males os menores. Escapamentos. Que aí tem a outra parte do vídeo que a gente vai falar que é o seguinte, se fosse meu, o que a gente faria de update, né? Mas aí vamos deixar pro final aqui. Como é que tá o disco de freio ali? A folguinha aí nas... Tem uma folguinha em algum lugar, hein? Como é que estão os discos? Ah, o disco tá feinho assim. Ah, tá todo ondulado aqui, ó. Era bom comprar uns 4 Talvez discos. nunca deram um passe, né? Mas isso aqui é o bom é o seguinte, era dar um... Como é baixa quilometragem, é muito velho, deve ser disco original isso aqui. Era bom trocar os discos e as pastilhas. Pastilha tem meia vida. Meia vida. Mas se o disco tá marcadão, né? Sim, então comprar os discos. E os discos novos. Isso aqui deve ser muito barato também, né? É. Aqui nos Estados Unidos deve ser $80 um disco desse, né? O par. O par, né? Aí, tipo, agora que eu vi, é tipo uns cardanzinhos aqui. De alumínio, né? Cara, tudo original, hein, por baixo. Tudo original. Parece os amortecedores aqui de época, vamos ver se... É a mesma coisa. Ah, 94, ó. É, tá escrito Olha Delco aqui, aqui, a dela. Não sei se é o 90... Ah, não, 940, isso aqui não quer dizer. Mas... E um carro que não ficou, não é de sal também. Não. Né? Não é um carro que tinha... Isso é outra coisa, um pepino, né? Mas pegar um carro que era de um lugar no norte que tinha neve, aí eles quando eles jogam sal na rua, tu anda pelo sal e enferruja tudo embaixo. É, tá certo que é uma saboneteira, né? Mas onde tem metal, Sim. não tá, né? Enferrujado. Isso aqui é a capa do step. Ah, o step é por baixo aqui, ó. É, deixa eu Olha ver aqui o aqui. step, ó. Vamos ver como é que tá o step. É original, olha ali, ó. Olha ali, ó. Aquele fininho. Step original fininho, ó. Volta por aqui, ó. Tá com as tetinhas ainda. Olha ali, ó. Nunca rodou o step, ó. Se nunca rodou o step, tem manual, já valorizou uns $3 mil. Ah, ele aqui os isoporzinho aqui, ó. Traseira aqui, ó, pelo jeito. Nunca bateu também de traseira, ó. Olha o isopor, ó. Olha só. Cara. As ponteirinhas também é original, né? É. O escape parece ser todo original. Eu acho que eles pintaram os abafadores pra dar um aspecto mais bonito. Isso aqui acho que não é preto. É, não é. Dá pra ver que é pintado. Mas não tem problema. Sim. E, cara, eu vou dizer que não tem marca de batido em lugar nenhum, né? Não. Nem na frente aqui, que é onde eu pegaria primeiro, né? Sim. Mal é mal, uma amassadinha ou outra, mas normal, né? Aqui não. Entrar numa garagem, Sim, isso aqui dá pra dar uma escova e pinta, né? escova e pinta, né? Cara, que achadinho. Aqui também tem uns isopor dentro aqui, ó. Dá pra ver, ó. Aqui tem uma raspada aquelas de... É muito protuberante essa frente, né? Cara, bem inteiro, hein, meu. Então, a princípio, o óleo, assim, nem tá tão velho, né? Olhando pela cara dele, né? Não. Porque aí o que a gente vai fazer? De repente, a gente nem troca o óleo agora, já que o carro vai ficar parado. Isso, troca só de viajar. Só troca quando for fazer realmente compra todas as peças e faz a manutenção inteira, né? Bucha, tu acha que precisa de alguma coisa aí? Não. Tem alguma folguinha aqui que eu não sei se terminal de direção. Não enxergo. Depois tu vê alguma coisa a mexer aí. Não. Ah, só se aqui, ó. Violeta. Quer ver? Quer que eu mexo? Faz mais curto. Mais curto. Violeta. Beleza. Deixa eu ver. Faz aí de novo. Ah, no outro lado? Pode, tanto faz. É, só esse lado aqui.
Essa Ah, é? bieletinha aqui. Então, bieleta do caixa Bieleta do de... setor. Qual que é a beleza? Bieleta é uma peça que fica dentro da coifa, né? Ah, dentro da coifa, É né? daqui até aqui. Aí troca isso tudo. É, tu troca só esse braço, né? É, o braço Terminal tu usa. Só usa. E a coifa tu usa. Só do lado do motorista. Tá, e aí, veredito do carro. Cara, o carro é muito bom, tá? Vamos falar assim que é muito carro pra pouco dinheiro, né? Que foi pago. Sim. Sim, porque tu pega assim, tem uns carros que nessa ordem de preço, assim, é muito hypado, carro ruim, velho, entrega pouco, né? É. Precisa que é um V8 esportivo. Além disso, o carro tá bom. Só que o que acontece? Um carro desse com 30 mil milhas, todo original nesse estado, não importa o tipo de carro, mas um carro de. Pega assim um carro de 30 anos, 30 e poucos anos, com 30 mil milhas. Não importa o carro, vale bastante. Vai. Né? Sendo um colecionável, valeria mais. Mas estranha, não é que estranhamente, mas os Corvette, tem tanto Corvette, que tu acha uns carros nesse estado de coleção pelo preço de carro comum. Porque tu acha, aí que entra o detalhe, se tu olhar nos anúncios lá, tem 500 Corvette por 10 mil, 20 mil dólares, 15 mil dólares, mas 90% é Sim, ruim, moído, né? é carro ruim, né? E assim, achar uns desses no meio, o que acontece? Esse carro aqui, na minha opinião, é um carro que deveria valer 2, 3 vezes o que o cara vendeu. Por ser de coleção, por ser tão inteiro, por ser só o cara vendeu no lugar errado, digamos assim, né? Ou vendeu para o cliente, não vendeu Assim, para o ó, cliente certo. Tem muito carro nos Estados Unidos, né? Então tem muita oferta o tempo inteiro. Só que Sim. desse mundo que eles têm de oferta, são uma janela muito pequena do que presta realmente. É. Porque tu comprar um troço muito acabado, tu gasta muito dinheiro para recuperar e demora muito Sim. tempo. Então é melhor tu comprar, pagar um pouco mais na frente, pega um carro pronto e seja feliz, né? E o Corvette, ele tá... E o C4 não é um carro que caiu na graça do americano, se for ver. Eu acho Sim. que o C5, que é 97 em diante, já é outra pegada. É outro carro, né? Sim. Então acho que... Mas eu vou dizer assim, minha impressão, tá? O C5, obviamente, a performance dele é superior, né? Mas, cara, de estética, de sensação, assim, esse carro aqui é muito legal. Eu achei assim... É bom de andar o carro, é bem bom de chão. É, ele é estiloso, assim, ele é uma cara de Corvette moderno. Ele... sabe? Aquela transição do antigo, meio nada a ver, pro... Porque o C3 era meio ruim, né? É, meio estranho ela trazer. É, o C3 ficou ruim, mas esse aqui... Tá, e agora é o seguinte, ó, agora... E vamos falar assim, né? Se vamos falar em carro esportivo, vamos comparar a Corvette, tá? Tu vai pegar um Mustang, que é o mesmo do brasileiro, o mesmo que ser no Brasil, 95, 96. Sim. Que aqui o americano não dá muita bola. Ou tu vai pegar o Fox Body, que é um ano antes. O Fox Body é bem mais caro de comprar e mais difícil de achar do que um Corvette. E é querendo ou não, é um Voyage, É um Escort. É um Escort, né? É um Escort de Parece um Escort, né? Eu até gravei o episódio, né, do nosso Mustang lá, é lindo, né? Mas o é carro um, é lindo. mas é um Escort. Tu olha dentro e, cara, os Cortes de R13 e o Fox Body é o mesmo painel. É. Puta, daí é broxante, né? Porque até quanto é que valeria o nosso Foxbody da empresa se fosse todo original? Puta, aquele carro lá, acho que hoje vale uns 50 pau. 50 mil dólares. 33 mil milha ele tinha, né? É, 35. É. Esse carro pegou muito preço. Muito preço, E tu não né? acha pra comprar? E que outros carros tu acha assim que é a dica de carros esportivos dessa que está no Brasil, nos Estados Unidos barato que vale a pena mandar para o Brasil? O que ainda compra Camaro terceira geração, os Pontiac Firebird. Sim, o Pontiac não tem no Brasil, né? Então tem. é muito raro. Ele é esse carro aqui basicamente com outra carroceria, né? Sim. Aí saiu os manual 6 marcha, com os 350 também. Aí vai ter o Mustang Cobra, tu pode comprar o Cobra já, em 96. Mas aí de Mustang, assim, se tu fosse dizer qual que é o melhor Mustang para exportar para o Brasil hoje, Tem um- assim? Só os antigos. Os antigos, né? Porque tu vai comprar hoje um 96, que é um motor modular Cobra, cara, ele é... Eu acho que ele perdeu um pouco a essência do carro Sim. interior. O nosso 95 de lá é bem mais legal, na minha opinião, que tem o 5.0, né? Sim. O motor injetado aquele. E os Mustang que nem o meu, aquele que eu tenho no Brasil? Ah, por não, exemplo, é outra não, tocada, tipo, né? não uns fastback, esse tipo de carro assim, mas uns 60 e poucos aqui também, né? Tem bastante. Tem. De 65 a 69 é os melhores anos, né? É. O 67 e 68 melhor é os mais caros de comprar. 65 e 66 tu ainda compra com preço. Por que eles são mais baratos, será? Não sei. O mais cobiçado é o 65, o 67 e 68 69. Eu acho que a carroceria é mais bonita. Aham, Aquela traseira pra dentro, assim, né? sim. A frente diferente, o painel é mais bonito. O 65 e 66 eu gosto de um carro bem leve. E É, tu compra aquele carro fastback com um preço razoável ainda. sim.
Só que também, né, como teve muito, são poucos que estão bons. Sim, muito aí já é um carro. né? Não, você pega, imagina um 66 assim, já é. Quantos anos isso aí? Tem 60 anos. 60 anos de idade. Já tem história nisso aí, né? Eu tinha achado era 65 ou 66, coupé. O carro era intocado, assim, muito bonito. V8, manual, chegava no Brasil a 300 pila. É, Era baita preço. sim, imagina. Eu ofereci para meu dirigente, porque não é o fastback. Não é, uma fastback é 600. Então tu Sim. escolhe, né? Sim. Metade do preço, o mesmo carro, senão não tem o teto. É que nem o meu Mustang lá, não é o fastback, né? Mas ele é estiloso. Sim. Ele é tri, né? O carro é legal. Então, tipo, essa linha dos anos 90, que é onde tu consegue comprar carro com preço, tu vai cair nisso aí. Corvette, Pontiac, terceira geração, ou daqui a pouco Fox Body. Eu acho que Fox Body é um carro meio... Não sei, ninguém O Brasil, no Brasil ele não reconhece, né? Não. Porque não reconhece como um carro clássico, assim, americano, né? Eu concordo, acho que assim, Corvette C4, os Pontiac mesmo, né? Que não tem nos Estados Unidos, no Brasil, e os Mustang ali, década de 60, assim, são dos domésticos hoje os carros que é barato, acha e é um puta de um carro legal para ter no Brasil, né? E, claro, aí já é outro seara, assim, mas os carros que são os importados japoneses, né? Tem muito carro, tem os Nissan 300ZX, que é baratíssimo aqui nos Estados Unidos. Tem os, assim, deixa eu me lembrar, os 3000 GT, que aqui nos Estados Unidos tu compra por $10 mil, $15 mil, $5 mil. Tem, o que mais de japonês barato? É que não tem aí. Aí o resto já virou... E tem outro carro que valorizou muito, né? Agora que é a SL600, né? Sim, isso é culpa nossa, um pouco, né? Mas até na América, velho, parece que Disparou de preço, disparou né? e tu não acha mais. Sim, quando eu comprei, imagina a minha, eu comprei por $16 mil, né? E era bem nova, E né? é bem nova a minha, né? Agora, essa do Aristeu ali, por exemplo, tu achou ela, né? Sim, Tu- a gente tu lá manda- apareceu agora. Eu mostrei no início do episódio ali, ela tá, né, tá guardadinha, ela vai fazer os upgrades aqui nos Estados Unidos, até o Aristeu vai fazer o kit AFD, né? Que é roda, escapamento e Injeção. FT700. Mas também é um carro que ainda é comprável. Ou Sim. se tu partir para SL500, Não, a mas V8 eu digo assim, ó, também quando um dá pra carro pagar. começa a disparar, é sinal que ele vai disparar. Então não é que já ficou caro, é que Ele vai vai ficar ficar. mais caro, e mais caro, e mais caro, e mais caro. Então assim, ainda dá para comprar. Eu vou dizer, eu quase tinha que comprar mais umas SL600 e deixar guardado ali. Se é para dizer assim, ter um investimento. sim, com certeza. Outro carro que não está ainda nesse ritmo de colecionável, porque as pessoas não se ligaram, mas é a M5, né? Por exemplo, que, nem que era do Pedro, que eu fiquei para mim. Aquele carro pagamos 23, hoje está 30 e poucos. E vai subir de preço. Daqui, se for pensar mais, é 2006, vai demorar ainda mais 10 anos para abrir importação no Brasil. Mas daqui a 10 anos vai abrir, Vai. entendeu? E até lá vai custar bem mais caro. Já está no Brasil, já está $400 mil esse carro aí. Eu dizer assim, agora os carros para comprar, o pico de desvalorização num carro é uns 20 anos normalmente, 20 e poucos anos assim, né? Se for pensar assim, carro 2006 hoje, né? A gente nem considera eles como colecionável, né? A gente só pensa nos 90 e poucos, mas os 2000 e poucos são agora também uma hora boa de comprar, só que aí fica naquela lacuna de não dá para mandar para o Brasil, só tem que ser 96 para trás para mandar para o Brasil. Exato. Tá, agora vamos fazer o seguinte, se o carro fosse meu, esse aqui, tá? O que eu faria, além dessa manutenção básica, assim? Primeiro eu deixaria essas rodas original que eu acho do caralho. É legal. Eu não trocaria as rodas, eu acho que elas é raro, um exemplo raro de roda que casou muito bem com o carro. Eu faria simplesmente uma preparação de motor aqui, que era provavelmente um par de cabeçote. Sim, o kit alegria. O kit alegria, que um par de cabeçote comanda aquela lenta pra, uns coletores de escapamento longo aqueles lá, um escapamento novo até o final, uma Fueltech ali no lugar da IC original. E vou te dizer, e é o câmbio mesmo, e faz um upgrade de câmbio, assim, que esse câmbio 4L... Bota os kits nele, né? Mas nem botaria não sei se botaria um ProCharger num carro assim, talvez ia deixar aspirado mesmo, e aí tu pode deixar o câmbio. Se for botar um ProCharger, tem que trocar o câmbio. Aí começa a ir mais fundo. Mas esse é o estágio 1, tá? O estágio 3 que eu faria nesse carro aqui seria o seguinte, ia botar um motor moderno de Corvette C8, mas do Z06, porque fazer um aspiradão com o motor do Z06 gerador.
Ó, o filho tá pensando. Se Que escondendo. vai respingar em mim em algum momento. Mas eu acho que ia ser legal fazer um C4 com motor de C8, entendeu? Porque também é o seguinte, o swap aqui de um ZLT moderno é fácil, né, relativamente. Então, às vezes, em vez de ficar gastando muito nesse motor, tu pega e bota um motor moderno. Não, e esse motor é o LT1, não é? É. Pá, esse motor é uma desgraça, que ele tem a bomba d'água atrás do distribuidor. Aí tem que tirar o distribuidor para trocar a bomba d'água. Os cabos de vela saem pela frente e por trás, tu não acessa nada. Então, para manutenção, esse motor é um saco, né? É. Se tiver que mexer nessa parte. Pois é. Eu tive que botar o comando numa Buick uma vez, de um amigo meu quando morava em Orlando. Mesmo motor, uma Roadmaster. Mas tu tá louco. Mas, por exemplo, tirar então, trocar o comando aqui não é fácil. É fácil? É, relativo. É que é muito tranqueira na frente, né? Mas aí quando troca os comandos, troca os cabeçotes, ou não precisa? Ah, o ideal é, né? Mínimo mola de válvula tem que pôr. Sim. Se vai tirar os coletores, se vai tirar a admissão para trocar o comando, os cabeçotes é 10 parafusos. Sim. É, 18, sei lá quantos Sim, porque na parafusos verdade vai, assim, então, é os coletores de escape, os cabeçotes, uma admissão e o comando. Quanto é que você gasta nisso de peça, sem falar mão de obra? Falar 2, 3... Acho que não gasta 5. $5.000. É. Com os dois cabeçotes, com os coletor, com admissão, barata, né? É um Cara, 5, imagina $5.000, ó, tu pega um... Porque aí essa que é a jogada, se o cara pensa em fazer isso, é melhor fazer aqui nos Estados Unidos. E aí tu manda pronto pra lá. Claro, vai ter a mão de obra de fazer isso, mas não gasta, porque hoje importar para o Brasil peça assim acaba tendo um frete caro, né? É, mas tem uma coisa interessante de falar. Eu mando muita peça, às vezes, dentro dos carros que o pessoal pede. Então, como é vinculado ao carro, Ah, tu já pode mandar. pode. Então poderia mandar esses cabeçotes, essas peças tudo dentro do carro? Pode. Tem que declarar elas. Sim, sim. Mas vai não paga frete, não paga nada demais, entendeu? É vinculado ao carro. Sim, então tu aí a mão de economiza um obra monte. fica no Brasil. Aí tu economiza um monte nessa parte, né? Que vão falar assim, hora do Brasil é mais barata aqui, né? Sim. Que aqui quem paga em real. Sim. Então tem as duas opções. Então tá. Parabéns aí, o feliz proprietário do Corvette C4. O anônimo. Né, um anônimo aí, que não podemos divulgar o nome porque a esposa não sabe ainda e ele pediu sigilo na compra. Mas eu vou te falar, esse cara é um cara de sorte, porque... Tu já pensou quando o pessoal assistiu o teu episódio desse aqui, e se alguém comentou em algum momento sobre Corvette com a esposa, quanto nego já vai ter Então, se você aí, problema? se você tá sentado do lado agora da esposa, assim, não olha, desvia o olhar, finge que não é contigo aí, né? Não fala que é legal. Não porque fala vai que é legal, desconfiar. diz, não, carro feio, né? E disfarça bem aí, porque senão vai te entregar. E se tu ainda está assistindo o episódio e ainda não conversou com a esposa, eu te faço uma proposta, tá? Eu te pago 50% do valor que tu pagou aí, então eu fico com ele pra ti, não tem problema, tá? Não, até vamos fazer o seguinte, ó, o preço que tu pagou eu fico com ele, tá? Gostei do carro. Então, se tu quiser desistir, não tem problema. Finge aí que não tem problema. Tô até impresso fazer a caravana, né? Aí tu finge que é meu, eu finjo que é teu e ninguém vai ficar sabendo de quem que é esse carro aí no final das contas. Mas legal, então tá. Muito obrigado, seu Felipe. Eu que agradeço. Parabéns aí pelo achado aí pela mão aí de fazer. Agora já vamos deixar pronta a documentação desse carro para ir para o Brasil depois da caravana. E é o seguinte, ó, quem mais estiver se preparando para ir vir com os carros para a caravana, vamos se combinando, mas é o seguinte, nós vamos... Cara, eu sei de pelo menos mais uns 3 caras querendo comprar Corvette C4 e provavelmente os 3 estão assistindo esse episódio também aqui. Provavelmente a esposa deve estar olhando pro cara dele já lá. E vai ter um monte de gente que vai comprar carro para fazer essa missão, né? Porque se for pensar é muito tri, né? Tipo assim, pega uma F100 assim, pega um carro desse assim, faz a viagem aqui, curte o carro nos Estados Unidos, pega uma Rota 66 até, chega lá em Las Vegas, de lá tu arranja o transporte, a gente arranja o transporte, depois pega esse carro e manda pro Brasil e ainda faz a caravana do Brasil. E a gente sai de São Paulo, Rio Grande do Sul lá, vai ter história para contar, hein? Mas assim, ó, vocês que gostam de carro, vocês não vão se perdoar se vocês tiverem a oportunidade de fazer isso nessa vida de vocês e não fizerem. Pode escrever que eu vou falar. Vocês vão se culpar o resto da vida por causa disso. Então, agora, tá com medo? Vai com medo mesmo. Te atira, compra aí um carro aí nos Estados Unidos, faz esse negócio que vai ser muito épico. E eu tô avisando, tá? E tem tempo para avisar. Ó, nós estamos em julho aqui, ó. Vocês não estão vendo esse episódio em julho.
tem ainda tempo para comprar, para preparar, para se arrumar, para conversar com a esposa, para fazer o visto, dá para fazer tudo ainda, dá tudo com tempo ainda. Então, se organizem aí. Então tá, gurizada. Valeu, espero que tenham curtido aí. Muito obrigado. Até mais.